favor, bom dia. Todos de pé, por favor. Todos de pé. Uma salva de palmas para os produtores rurais do Brasil, para a Braquiária, para o Zebu. Eles são a verdadeira riqueza desse país. Meu nome é Fernando, agradeço a família Pineda por me honrar esse convite, a Matsuda propiciar e por vocês terem vindo e estarem escutando. Eu sou a terceira geração de produtor rural, a terceira geração de veterinário. Eu tenho 3 filhos. O moleque que está estudando na Nova Zelândia hoje, ele vai ser produtor rural e veterinário. Minhas 2 filhas serão produtores rurais. Meus genros não. Eu os castrarei primeiro, né? Mas tudo bem, tá? Eu parabenizo quem veio antes de mim, que é muito mais fácil falar depois que vocês prepararam o terreno. Vou falar bastante de reprodução, porque o pior bezerro é aquele que não existe, tá? E isso aí é o grande patrimônio do Brasil. Desde o nascimento, da primípara que pare, a questão da lactação. Quando você vê um bezerro abanando a cauda assim, ele está feliz, ele está produzindo leite. Se ele estiver dando cabeçada na mãe, isso é mau sinal, ele não tem hormônio, ele não tem leite, bloqueia isso tudo. Isso é o maior gargalo nosso. O Brasil tem que produzir 70 milhões de bezerros por ano, está patinando em 49 milhões. Isso é complicado. A nossa relação de exportação bezerro está cada vez mais fechada e aperta a fêmea. Todos os países do mundo estão com problema de bezerro. Não há bezerro em lugar nenhum do mundo. Só existe na Índia e em alguns lugares do Brasil, mas mesmo é deficitário. Nos Estados Unidos não tem bezerro, no Canadá não tem, no México não tem, na Europa não tem, na Austrália não tem. Então, o que está acontecendo? Se você tiver bezerro, você tem futuro. Durante 3 anos, é certeza que o gado não vai cair. Nunca teve um patamar de quaresma com o carnaval e se manteve. A tendência é subir. Nos Estados Unidos não tem gado, eles não conseguem confinar. A Austrália está com problema, até vai proibir exportação de gado, porque estão com problema de surpresa mesmo. Então vamos falar de produção e vamos saber como é que nós podemos produzir isso. Já foi falado que tudo começa com um pasto e você tem que melhorá-lo através de suplementos minerais. Embora o Brasil seja um grande produtor de carne, ele é ainda um produtor deficiente. Nossos índices são complicados. Tá? Isso aí é um trabalho feito o professor Barros, né, e mostra as zonas pecuárias do Brasil. O que está acontecendo? Entrou. Então você vê coisas extremas, né? Animais que parem em más condições. Isso é na Bahia, os 2 lugares. É o mesmo gado, é o mesmo pasto, só mudou o ano. A árvore não sei se é a mesma, que a foto foi doada pela família Pineda. Quanto mais você subir o Brasil, o gado vai subindo para a pior região. Vou falar de água dura e água salobra, é um grande limitante nosso hoje. Então, as pessoas confundem muito a questão de pasto, água, suplementação mineral. A suplementação mineral é básica, que o Brasil é paupérrimo em cobalto, ele é paupérrimo em zinco, é paupérrimo em cobre, é paupérrimo em fósforo. E já foi bem falado pelo Danilo, o componente mais caro é a energia. E o pasto nosso fornece energia se tiver folha. Takashi já falou que o animal não produz nada. Quem produz é a microbiota, o pasto, e o Danilo já falou que a microbiota faz isso. Então, quando o animal daquele que está pastorear ali, aquela vaca Nelore, ela está comendo, ela faz 20 a 25 mil bocados por dia, ela não está cuidando dela, ela está cuidando do rumen dela, que tem uma microbiota, ela tem que comer 2,2, 2,4, 2,5, o máximo possível que você puder dar. Qual o desafio de todo produtor? Qual o desafio de todo técnico? Fazer com que o animal ingira a melhor qualidade possível, a maior quantidade de folha. E nessa folha, o que não tiver, você procurar o quê? Suplementar. Aqui o maior gargalo é nitrogênio, aqui o maior gargalo são minerais. Onde tem água dura e água salobra, o maior gargalo é sódio. Depois nós vamos explicar por que isso. Então, há regiões que você tem pasto, às vezes, e tem pecuária deficitárias, você tem que suplementar, ou via suplemento mineral, ou você fazer um proteinado de seca, um proteinado de água. Não se fala mais hoje uma formulação única para um país. Não se fala mais hoje uma formulação standard. Você tem que o quê? 5, 6, 7 vezes mudar a dieta. Por quê? Conforme mudar a qualidade do pasto, vai isso. Isso aqui é um patrimônio que nós temos, é útero. O Brasil só perde para a Índia. A Índia hoje é a terceira maior exportadora de carne do mundo. São 700 mil toneladas por ano. A grande parte são búfalos, mas eles estão aprendendo a jogar. Isso é uma área de preservação da economia nacional. Quem dominar o útero terá bezerro. A safra de 2014 está nascendo agora. E a qualidade de carne, quanto vai valer essa carne, a exportação de carne, terá um grande gargalo em 2017 a 2019.
Quem dominará isso? O mercado que tiver bezerro. Só que tem que ser um bezerro de boa qualidade, tem que ser uma primípara que vai cuidar bem dele, que tem um colostro rico em microelementos. Se não tiver uma suplementação mineral, você continuará morrendo muito animal por pneumoenterite, por diarreia, por hemeriose. Isso é atraso, isso é subdesenvolvimento. Temos que cuidar do útero através de genética, temos que cuidar do útero através de nutrição. Juntou os dois, genética e nutrição, teremos bezerros. Se soubermos trabalhar isso direito, teremos carne. Nós não produzimos bezerros, nós produzimos carne. De carne de boa qualidade, macia, rica em CLA, rica em zinco. Não existe mais essa relação que carne faz mal. Os médicos falaram muita besteira mesmo. Ainda falam algumas em relação à nutrição, infelizmente. Mas carne vermelha não é esse veneno que o pessoal fala. Muito pelo contrário, ela é fundamental para CLA, é fundamental para ferro, CLA é ômega 3 e ômega 6, perdão. E você também tem uma fonte de proteína. E onde você tem um animal a pasto que não compete na cadeia alimentar com o humano. O porco compete, o frango compete, o bovino nem tanto, porque 99% da dieta dele é baseada no pasto. Ou seja, cuidando dos úteros, cuidaremos das vacas, cuidaremos dos bezerros, teremos carne. Não existe carne no mundo hoje. O crescimento de 1,8 vegetativo não dá. A Argentina tem que matar as vacas dela, o Uruguai está matando as vacas dela. Cada vez mais nós estamos matando nossas fêmeas, e são as fêmeas mais novas. Por quê? A gente está baseado em vender carne, só que tem que ser de macho. Só a Austrália e a Nova Zelândia conseguem um abate técnico, que a gente chama abaixo dos 25%. Quando um rebanho morre mais do que 25% de vaca, fêmea, é sinal que não há um ganho técnico. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos o maior produtor de carnes? Somos. Só que nós não somos ainda eficientes em produzir carne. Temos que melhorar a qualidade da nossa carne e assim por diante. Acho que deu um problema aqui, só um minutinho. Presta atenção nesses dois bezerros, vocês são criadores de gado. São animais, esse aqui é um bezerro da mesma desmama, é do Lúcio Fabiano, um trabalho de um veterinário do Mato Grosso, a Matsuda. Isso aqui é um bezerro, isso aqui é uma vaca, isso aqui é outro bezerro, e ele tem outra vaca. Quem é mãe de quem aí, vocês acham? Quem é o pai de quem é o filho de quem aí? Né? Tá vendo? A vaca está ali, é uma vaca boa. Isso aqui é uma mocreia, uma vagabunda, não vale nada. Isso aqui é uma pervertida. Né? Isso aqui não vale nada. Esse aqui deve ser o filho dela, talvez. Né? Você diz que bananeira da banana. Essa aqui é bonita, gorda, né? Maravilhosa. Se a gente pensar, se o Bosman tivesse vindo, eu falei que é uma vaca leonina, mas vamos falar isso não. Gente, isso aqui acontece muito no Brasil. Essa novilha aqui, a primeira cria, ela deu esse bezerro aqui. Essa vaca aqui não é mais novilha e deu esse aqui. Muita gente vai na seleção olhando desse jeito. A melhor mãe é aquela que cuida do filho. Quem quer casar, quem é solteiro, olha sempre para o sogro, para a sogra. Está entendendo? Que ali está a tua genética e como foi criado. Se você tiver, desculpa a expressão, se você gostar de um babaca, não casa com ele não, você vai ter um babaquinha. Então não funciona. Tá? Então você sempre olha, além da genética, do manejo. Isso aqui tem que morrer. E você comprar suplemento mineral, adubar teu pasto, dividir, comprar vacina vermífera para cuidar dessa aqui. E essa aqui provavelmente vai ser descartada porque é uma mocreia. Né? O pessoal fala assim, é uma mocreia, mas não é. Às vezes a melhor vaca é aquela que você dá menos valor. Isso é muito comum. Tá? Vocês podem ver aqui uma situação rápida. Isso aqui é na Bahia, os prêmios nós fizemos no Pineda. Infelizmente, não sei se a imagem está boa. Foi um lote de 100 novilhas com 200 novilhas. Elas estavam magras, aqui a água é dura, que eu vou explicar depois. Elas foram suplementadas de uma forma diferenciada. Não só com mineral, não só com sódio, que aqui é problema. Essa água é salobre e dura. Eu vou explicar depois por que o suplemento mineral não funciona nessas regiões. Não porque você não dá o mineral, foi que o gado não come, porque ele não procura o mineral, você vai ter problemas. Então foi feito diferenciado, isso foi um trabalho de coxo, foi feito um trabalho de fertilidade e um de peso. Isso aqui é na época pior do ano, na seca. Foi falado pelo Danilo, a forragem era de péssima qualidade, dava 3% de proteína, o FDN era 85%, isso é chumbo, isso não é pasto, isso é chumbo. Né? O gado não tinha nada para comer de verdade. E assim mesmo, por isso que eu gosto de Nelore, por isso eu admiro, né, a microbiota. Quanto mais eu estudo, eu sou muito fraco ainda em nutrição, quanto mais eu estudo, eu falo que o animal dá um show para a gente. Que isso aqui, se você levar para qualquer nutricionista do mundo, vai falar assim, não, isso aqui não dá para criar gado. Se você levar para um cara melhor do mundo, fala, não, e a gente consegue produzir. Isso aqui, vocês vão ver para frente, que esses animais emprenharam com 24 meses, deu 71% de prenhez.
A questão de útero e ovário foi perfeita. Foi até o pessoal da ABS que fez, o pessoal lá na Bahia. O quê? Foi uma questão de genética que a Paredão trabalhou e a suplementação de acordo. Embora tivesse um pasto extremamente desagradável para o animal, para a microbiota, foi manejado com o quê? Fornecendo nitrogênio, fornecendo minerais. E você mexendo na questão de consumo, porque a água aqui é salobra. A água é extremamente salobra. Eu vou entrar depois em detalhe por quê. E tendo água salobra, o animal não procura o coxo, ou procura de forma irregular. E água também é um veneno para o gado. Porque você pensa que água, não, o gado bebe o que ele quiser. Não, ele bebe pela qualidade da água. A gente tem água leve, água razoável, água dura e muito dura. Essa região aqui, a água é muito dura ou mesmo salobra. Se não serve para você, não serve para o teu gado também não. O consumo fica irregular, principalmente na procura do coxo. Isso aqui é o maior exemplo que eu vejo. Isso é no interior da Bahia, uma região extremamente favorável à pecuária. Eu acho que vai ser o próximo, o grande Eldorado vai ser o oeste da Bahia para a pecuária. Você tem um problema lá, qual que é? Tem uma época de seca muito grande. E você vai ter que manejar os pastos diferentes. Não pode ter um pasto só. Você vai ter que ter búfalo, vai ter que ter andropólogo, vai ter que ter braquiária. Você vai ter que manejar diferente. Você vai ter que ter um manejo de suplementação diferente. Vai ter sal para água, suplemento mineral para as águas, para seca, para transição, para saída de água, para saída de seca, e assim por diante. Isso para a gente vai viver... Vou precisar de alguém aqui. Não está indo para frente não está funcionando. E já foi falado pelo Danilo a questão de fezes. Quem entende de fezes de gado aqui, levanta o braço. Ninguém? Então, vocês vão ter que estudar bastante. Quem não entende de fezes de gado, nunca vai poder entender o que o gado está falando. Isso é na época mais seca do ano, tá? E todos eles estão bem. Você tem que ter volume de fezes, senão que o animal está comendo bem. Não pode ter aquela síbala, que é aquela pequenininha que parece de cabra. Isso é péssimo sinal. Desculpa. Então, o que acontece? Você tem que ter fezes boas. Isso aqui determina tudo o que está acontecendo no animal. Se isso aqui está bem, o animal está ganhando peso, está convertendo bem. Qual que está ganhando? Quem comeu mais aqui? Esse ou esse? Vocês acham? O que comeu menos? Quanto pior for as fezes do teu animal desse período, mais atrasado vai ser a questão de monta, mais atrasado vai ser no período de serviço. Esse animal mede a conversão alimentar, a qualidade, e sem formando um bolo fecal. Você tem que ter as fezes sem formando um bolo fecal. O que acontece aqui? Esse lote são as mesmas fêmeas magras, e aqui você tem 3 fezes. Isso aqui no início da seca, isso aqui depois que resolveram fazer o teste, nós fizemos o teste, melhoramos a ingestão dele, você dando nitrogênio através de proteinados, misturas múltiplas, você suplementando com formas adequadas, você aumenta a ingestão. Olha o que aconteceu, no começo era assim, e foi para cá. E foi falado pelo Danilo a questão da diarreia. A diarreia é sempre um útero complicado. Tem diarreia da rebrota? Tem. Se perde 8 quilos, perde, por causa de potássio. Você tem uma diarreia não por causa de água, por causa de potássio. Tem muito potássio, às vezes tem nitrogênio, e você troca a microbiota. Se você tem um útero estabilizado, essa diarreia é mínima, fica desse jeito. Ou seja, se você tem essas fezes, você está indo mal na seca. Se você tem essas fezes na seca, as tuas novilhas vão super bem na entrada das águas. E se você tem essas fezes aqui na entrada das águas, na mudança de pasto, você está bem. Aprende bosta, desculpa o termo, bosta, eu gosto de bosta. Eu falo outra palavra, minha mulher não deixa falar que é merda, mas eu estou na televisão, não vou falar. Então, porque bosta de vaca determina se você é um bom criador ou não. Eu aprendi uma coisa, meu pai era veterinário, estudou na Alemanha, ele aprendeu uma coisa lá. Veterinário que não entende de bosta é um veterinário de merda. Tá? Então, eu vou falar a mesma coisa para vocês. Se você não entender, o Fernando está rindo, né, o meu amigo padre lá do Tocantins, vou te mostrar uma coisa do Tocantins para você vai ver, questão de água dura e água salobra. Você tem que entender o seguinte, reprodução se vê pela bosta de vaca. CCS de leite vê pela bosta de vaca. Se a bosta está boa, o rumen está bem. Se o rumen está bem, o útero está bem, o úbero está bem, tudo está bem. Teu cunhado vai na tua casa, ele vai comer, ele deita no teu sofá, ele leva uma picanha congelada, ele sempre leva carne congelada, já repararam isso? Porque não dá tempo de fazer, depois ele leva de volta. Aí o que acontece? Você fala para ele, como é que você está? Estou bem. Aí você pergunta, tua bosta flutua ou tua bosta afunda? Cunhado sempre a bosta o quê? Flutua, né? Porque está sempre com problema no intestino, tá? Desculpa, minha mãe me ensinou a ser educado, mas às vezes eu esqueço. Pessoal, desculpa, vamos embora. Vamos embora. Ó, repara aqui, foi um favor, não sei se vocês vão ver, aqui é o intestino, tá? Isso aqui é as fezes que eu não gosto, essa aqui é fezes que eu gosto. Isso aqui são as alças intestinais, tá? Você imagina, não sei se vocês estão conseguindo ver o fundo. Você imagina esse monte de alça aqui, é o que forma esse nozinho aqui, tudo bem? Vocês conseguem ver isso aqui? Acho que não vai dar para ver, tá?
Então, vamos pegar bem pertinho, isso aqui é um intestino grosso de um ruminante. Aqui está mexendo um bichinho, tá? É um protozoário. Aqui tem uma microbiota. Quem mexe com reprodução sabe disso. Quando você palpa a vaca, e você palpa a vaca assim, vai inseminar, vai tocar, está queimando tua mão, né, Fernando? Isso é péssimo sinal. Não insemina, a temperatura está alta, vai perder o sêmen e provavelmente ela vai ter problema, porque ela está fermentando mal. Você está vendo aqui, ela tem soltando um negocinho aqui. Isso aqui são nutrientes que passaram do rumen. Tem que sobrar o mínimo possível aqui. Aqui sai metano e sai gás butírico. O metano foi falado ano passado aqui, o problema do metano em ruminante é na frente, e não é problema se for bem manejado. O cavalo solta por trás, o bovino não. Quanto menos fermentação tiver aqui, melhor vai ser a qualidade, tá, das tuas fezes, dos animais, tá, e vai ter também uma melhor conversão alimentar. E o que tem a ver isso com água? O que tem a ver isso com síbala? Aqui, no intestino grosso, depois vocês vão ver, esse filme vai mostrar, ele demora uns 3 minutinhos, como se formam as fezes. Vocês vão aprender como saem suas fezes. Tá? Parece uma coisa super importante. Uma perguntinha, meu amigo, está aqui. Você vai 3, 4, 5, 7 vezes ao banheiro. Quantas você vai? Você mesmo que está com a mão no queixo? 2. Meu amigo da frente vai quantas vezes? 1? O do senhor do lado aí? 2. Ninguém vai contar a verdade aqui agora, né? Tem uns que vão 7, tem uns que não vão, tá? Mas sabe o seguinte, o animal defeca também conforme ele come. Você também é a mesma coisa. As tuas fezes mostram. Aprende como é que faz fezes. Aqui é o intestino, houve a fermentação, e cada bolinho desse aqui foi a fermentação que teve. Aí você está vendo aqui um andando, aí você está, né? 1, 2, 1, 2, né? 1, 2, igual o exército, 1, 2, filho indiano, 1, 2, e vão se juntando. E são ciclos. São 7 ciclos de ruminação, são 7 ciclos de fezes. Se você faz 7 ciclos de ruminação, você vai ter 7 ciclos de fezes. Se faz 5, Fernando, você vai ter quantos? Lógico, 5. Se começa a acumular, é sinal de quê? Está errado. Está errado. O bom cara é aquele que vai 3 vezes ao banheiro, né? Outros vão 2. Tem um cara que fica uma semana sem ir. Esse está ferrado, né? Esse está ferrado. Dá problema. Ele fica aqui enfesado. Enfesado, gente, vem de fezes, tá? Vem de fezes. Você sabe disso. O cara culto está aí. O cara culto. Quando o cara está enfesado, acumulou o quê? Fezes. Aí vai na cabeça dele e começa a ter problema, tá? Então, gente, não é fezes na cabeça, é no intestino, mas isso afeta tudo. Por quê? Você tem uma coisa chamada toxemia. Você tem fermentação de coliforme e assim por diante. Se você vai muitas vezes ao banheiro, cuidado, pode ser diarreia, mas isso é normal. Agora, se vai poucas vezes, o gado é a mesma coisa. Então, quando forma as fezes, infelizmente eu não vou falar muito, porque não dá para ver, tá? Isso aqui é fundamental. Se você vê o animal, ele levanta, e ele começa a soltar o bolo, e faz um anel, 2, 3, 4, 5, bonitinho, está tudo bem. Você quer saber se o seu gado está engordando, se o seu gado está parindo, se o seu gado tem problema de CCS ou não? Conheça as fezes dele. Isso é fundamental, vou sempre repetir. Entenda de fezes. E fezes é formada também pela água, porque o intestino absorve, nesse filme eu ia mostrar isso, mas não deu para mostrar, porque está muito claro, ele absorve 90% da água aqui. Tá? Então, a água dura é isso aqui. Ó. Isso aqui está em inglês, eu peço perdão. Isso aqui forma cano. Nos Estados Unidos a água é tão dura, 85% da água nos Estados Unidos é dura. Na Bahia é assim, né, dona Cláudia? Forma essa crosta aqui. Na Austrália tem problema em carneiro violento. Muita gente fala besteira de água dura, cálculo renal não, questão de pH. Isso aqui é o que forma, são crostas. Quando você aquece o cano, na Bahia, tem lugar que você não pode ter cano dentro de casa, tem que ser para fora. O teu chuveiro começa a esquentar. Isso chama-se quê? A água é dura. Quando aquece, o cálcio precipita, tá? Isso faz muito mal ao nosso gado. E a gente não toma conta às vezes disso. Tocantins tem muita água dura. Jalapão tem tanta água dura que tem um lugar chamado fervedouro, que eu vou mostrar aí. Você já deve ter ido lá. Isso aqui é no Tocantins, tá? Isso aqui é homenagem ao meu amigo Fernando. O paredão do Tocantins é tudo assim, não é? A origem dele da água sai daqui da furada, não é isso? Aqui é tudo bem, a água é ácida, não tem problema nenhum. Só que é puro calcário. Aí quando vai descendo aqui, vai lavando o quê? Com cálcio e magnésio. Se for para o Mato Grosso, Bodoquena, é puro magnésio, dá uma diarreia desgraçada. Se você beber água de Bonito, você tem uma diarreia. Se você tem um cunhado legal, convida ele para ir para Bonito. Você não avisa, tá? E dá água para ele. Ele não chega no banheiro. Isso aqui faz muito mal, tá? Desses lugares do Mato Grosso, se você mudar o gado tem diarreia. Quem mexe com gado sabe disso.
Na Bahia tem lugar que o gado fica um dia sem beber água. A água é tão dura. Se a água não presta para você, presta muito menos para quem paga as tuas contas, que é o gado, tá? Então não compra água mineral para o teu gado, mas tem como manejar isso. Isso é muito comum na região. Eu vou mostrar mais para frente. Isso é um grande limitante da nossa produção. Muita gente fala de pasto, fala de mineral. Eu vou tentar falar uma coisa diferente para vocês hoje, de água, que é o elemento mais importante que tem na nutrição. É o primeiro elemento. Sem água não funciona nada. E sem água não tem saliva. E sem sódio não tem saliva para tamponar o rumen e você não tem apetite. O que faz o animal comer é o rumen. O que faz ele digerir é o rumen. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de água e suplementação e assim por diante. Dá um toquinho para mim, por favor, que eu já para ter ido. Tá? Isso aqui é a região de Bonito, não sei se vocês conhecem. Tem o rio Sucuri, tem um monte de rio. A água é tão clara lá que você não consegue ver o fundo. Tem tanto cálcio e magnésio aqui que é complicado. E essa região que vocês estão vendo, você pode ver que a Bahia pega Minas Gerais, aqui tem, essa aqui é a região de calcário. Toda essa região aqui é extremamente rica em cálcio e magnésio. E aqui tem mais ou menos 20 milhões de cabeças de gado ou mais, pastoreando e bebendo essa água, sem estar trotando direito. O consumo é baixo, sempre é baixo, porque o pessoal pensa que água dura e água salobra está fornecendo suplemento, sal para o animal. E não é. Isso é cálcio e magnésio, não é sódio. E continua sendo deficiente muito em sódio. E o elemento mais importante para o bovino, para o rumen, é sódio. Porque sem sódio não tem tamponamento do rumen, não tem o que o Danilo falou, não funciona bem. Então, se você tem uma região, tá, de água dura, e você tem uma região de água salobra, que são coisas diferentes, eu vou entrar em detalhe, você tem que lembrar o seguinte: pode ter o pasto mais bonito que tiver, às vezes o gado não come. Por que ele não come? Porque ele não ingere fósforo, ele não ingere cobalto, ele não ingere zinco, não ingere sódio. Então, às vezes, ele vê o pasto e come pouco, ele bebe irregularmente. Vocês vão ver na literatura americana e outras, não tem problema nenhum. Tem, e muito. Porque a dieta deles é de uma forma, a nossa é outra. Quanto mais forragem tiver o animal, quanto mais matéria seca tiver o animal, maior necessidade de água, mais de saliva. Sem saliva, não tem digestão. Sem água, não tem digestão. Isso é fácil entender. Eu tenho pressão alta, eu tomo remédio. Quando eu estou tendo problema de pressão, já sinto uma coisa na glândula salivar. Não sei que tem pressão, tem isso também. Isso mexe com sódio e potássio. Todo remédio de pressão mexe com sódio e potássio. Potássio e sódio controlam a água. Tá? Por favor, próximo, por favor. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui são bolinhas de cálcio. Isso aqui são orifícios onde o intestino vai absorver. A água leve não tem muito dessas bolinhas, que são cálcio. Tá? Quanto mais dura for a água, mais vai ter essas bolinhas, chama-se cálcio. Tá? Carbonato de cálcio, por exemplo. Se for de magnésio, é pior ainda. Se juntar carbonato, cálcio e magnésio, tem diarreia. Tá? Mas nesse caso aqui, esse monte de bolinha vai nesse buraquinho aqui. Isso chama-se o quê? Ele começa a tapar isso. Quem tem problema renal, eles usam cálcio para quelar o fósforo, por exemplo, porque não deixa. Esse cálcio aqui, quelar, quer dizer juntar, ligar. Quando você quela, você perde ele. Então você pega esse cálcio aqui, ele reage com fósforo, ele reage com micro, ele reage com cobre, ele reage com zinco. Então toda região que tem muito cálcio na água vai ter problema de fósforo, vai ter problema de cobre, vai ter problema de selênio, vai ter problema de zinco. Uma cidade americana muito importante em medicina provou isso. A água americana é muito dura, eles pegam até sal para poder tirar essa dureza. E aqui vocês estão vendo, aqui o sangue, aqui a membrana, e aqui uma maquininha que vai jogando o elemento aqui dentro. Tem tanto cálcio aqui que ele compete pelo lugar da entrada. Então você vai ter uma absorção menor de fósforo. Vocês estão vendo aqui o sangue? Vocês estão vendo a maquininha que chama de transporte ativo, que vai tirando do intestino e jogando para aqui dentro do corpo. Quando tem muita dureza na água, você perde microelemento. Então, uma forma de você melhorar a tua suplementação mineral é fornecendo uma suplementação diferenciada, principalmente onde tem água dura e água salobra. Tá? Próximo, por favor. Preste atenção, acho que vai dar para ver. Isso aqui é o intestino delgado, isso aqui são as velocidades, tá? Aqui ocorre a absorção. Aqui vocês vão, isso aqui cada 4 dias se renova. Aqui você vai ver a membrana, a vilosidade. Aqui são os nutrientes, tá? Podem ser aminoácidos, podem ser vitaminas, pode ser minerais, não importa. Aqui você tem um sistema que absorve ele por 2 formas, que não vem ao caso, e vai levando. Quando você tem cálcio demais, magnésio demais, você tem água dura demais, ela bloqueia isso aqui, diminui, tá? E aqui você libera gás butírico. Esse gás butírico vai fazer
A renovação, cada 4 dias se renova. Se isso não renovar, você quer aquele que acolhe. É o grande inimigo para bezerro, por exemplo, e para carne hoje. Nos Estados Unidos tem um problema sério de recall de carne por causa desse bichinho aqui. Ele é extremamente oportunista quando você tem um pH desfavorável. Quando você não tem zinco, quando você não tem cobre, você não tem selênio, esse bichinho aqui, essa bactéria aqui, causa um problema. Quando você tem isso o suficiente, isso chama-se anticorpos, tá? Isso aqui são anticorpos, ele vai pegando. Tudo que você tiver de ruim, bactéria, de vírus, ele tira. Ele diminui a população bacteriana, ele diminui a população viral, ele diminui até a verminose, tá provado isso hoje. Só que se você não tiver cobre, não tiver zinco, não tiver selênio, não tiver manganês, você não tiver energia para isso também, isso aqui aumenta e você vai ter diarreias, você vai ter problemas e pior, você vai ter lesão de intestino, vai piorar a conversão alimentar e você vai ter vários problemas de conversão, tá? E o que vai acontecer? As fezes não formam o anel. A vaca defeca, o bezerro defeca. Isso é um gado de leite, mas não vem ao caso, não forma o bolo. Quanto mais verde tiver isso aqui, quanto mais circular for isso aqui, e tiver acabamento, fezes tem que ter acabamento, gente. Já falei isso para você no passado, lembra? Tem que fazer um acabamento. Não é isso? Se fizer assim, não é bom. O animal é a mesma coisa. Você tem que ter sempre o acabamento. O gado. E a questão da água, né? Se o gado bebe água dura, tá? Você vai ter problema de consumo, tá? E o suplemento mineral é fundamental. Isso aqui não é despesa, não. Isso aqui é investimento. E ele tem que mudar todo ano. Pecuária moderna, se não tiver água boa, pastagem, folha, manejo, e você não tiver suplemento mineral, jamais será uma pecuária produtiva. Você tem que pensar em 3 coisas. Em lucro. Propriedade tem que dar lucro. E lucro, para ter lucro, tem que ter folha, tem que ter água, tem que ter suplemento mineral e manejo. Aí depois você vai ter genética, controle, tudo. Porque o animal que não recebe zinco suficiente, não funciona a vacina de brucelose. Se não tem cobre suficiente, não... Folha, produtor é produtor de folha, criador de gado é produtor de pasto. Depois ele tem o quê? A minha água, como é a qualidade da minha água? Ele vem quantas vezes aqui? Ele fica 10 minutos, 15 minutos, ele bebe, a água funciona, está bem e tal. Senão você não vai conseguir fazer isso. A praça de alimentação, justamente o quê? Todos os pastos vêm, caem aqui, você tem uma suplementação de acordo. Se o pasto está verde, tem folha, eu posso trabalhar com menos nitrogênio, tem energia, mas eu tenho que pensar nos minerais. O pasto está um verde cana, eu tenho que aumentar o teor de nitrogênio, tenho que colocar alguns aminoácidos para ajudar o rumen a poder aproveitar isso. Aqui dá quanto de proteína no máximo? 8, 9, eu quero chegar um pouquinho mais, eu vou aumentar de que forma? Você tem que ver quanto vale os seus animais, como você quer chegar e o custo-benefício. Não tem produção de gado sem comida, não tem produção de gado sem genética, não tem produção de gado sem sanidade. E pensar em produzir só com arroba alta não funciona, tem que ter os dois, produção e preço. Faz favor, o próximo. 15? Tá. Isso aqui é rapidinho, não vou discutir caso a caso. Aqui é a região litoral, isso aqui eu peguei no Ministério de Minas e Energia, aqui a água sempre é ácida. O ácido tâmico. Aqui essa região, Fernando, é muito complicada. O rio Araguaia, volta e meia, daqueles consumos malucos. Do nada vai para 500 gramas de sal branco. Você já deve ter visto isso. Isso é caso do cloro. A gente fala de cloreto de sódio que a gente fornece, mas é caso do cloro. Isso não vou entrar em detalhes hoje. Depois explicar como é que você descobre mais fácil. Cada região tem sua particularidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, a região mais leve é de Ribeirão Preto, porque aflora o aquífero Guarani. Ali é a região mais leve, por isso tem a melhor cerveja de lá. Cerveja boa, com água dura, não existe isso. O melhor uísque é da Escócia, você gosta de uísque, não é? Por quê? Porque é de geleira. Nos Estados Unidos, na região de Utah, na região de Colorado, no meio oeste americano, é baseado em água de geleira, lá é extremamente seco. Na Suíça tem uma vez um Gabon que é água de geleira. Quando passa em região mais bálstica, complica o negócio. A Suíça tem muito problema de pedra do rim em alguns lugares. Então a gente não vai entrar em detalhe aqui. Você quer saber o seguinte: isso aqui, Fernando, é você e teu amigo, lembra? Os dois. Né? Isso aqui é um negócio chamado fervedouro, que eu acho que é o nome disso. É igual o Mar Morto. É tão pesada essa água, tem 7 metros de fundura, você não consegue afundar. Não estou mentindo isso. Alguns lugares do Tocantins é tão dura a água que você boia. Não é que você tem um cunhado, não, ali. É porque aqui boia mesmo, a água é dura, é muito dura. Rapidinho, tá? Isso aqui
na Bolívia, se você pegar água e ferver, tá, vai sobrar um monte de coisa aqui. Quanto mais sal sobrar, mais salobre vai ser a água. Algumas religiões da Argentina, da Bolívia, você sobe bastante. Isso que fica na parede, tá, isso pode ser sal, mas não necessariamente cloreto de sódio. Pode ser cloreto de cálcio, cloreto de magnésio. Nessa região, a água é salobre e dura. No Nordeste, por causa de evaporação, é por outro motivo. Você quer saber se sua água é mole ou se sua água é dura? É uma coisa fácil de fazer. Nós não vamos ter esse problema, tá? Isso tem na Argentina, tem na Bolívia, tem na região do Chaco, do Paraguai, você encontra isso. Você encontra isso na Rússia, na Austrália, em alguns lugares. Essa é a coisa mais simples do mundo. Você põe na tua frigideira ou numa chapa. Você coloca a água que você dá para o seu gado, tá? E você esquenta essa água. E você vai ver formar isso aqui, ó, são cristais, tá? Quanto mais, sim, formar esses cristais, quanto mais rápido formar esses cristais, mais dura é a tua água, pior é a qualidade que você está fornecendo para o rumen do seu animal. Isso interfere na conversão alimentar, isso interfere muito na reprodução, principalmente de macho. Zinco é extremamente importante, Fernando, para a qualidade de sêmen. Tem um defeito chamado DEG defect, você sabe qual é, da cauda enrolada, ele está muito ligado a zinco. Então você guarda sempre isso. Se a água for dura, é complicado, tá? Se você não consegue fazer espuma, isso aqui é clássico, você vai lavar a mão, você quer saber se a tua água é dura ou mole, você pega sabão. Esse sabão aqui é feito na indústria, normalmente ele já tem alguma coisa emulsificante. Mas você pegar um sabão comum, um sabão de casa, aí você vai ver que não faz espuma nenhuma. Quanto mais sobrar no teu corpo, pior é. Essa água determina o quê? O que o animal está bebendo. Isso interfere na digestão do pasto, interfere na questão de absorção de fósforo, de zinco, de cobre. Você tem medir sempre isso, a qualidade da sua água, procurar uma firma que tenha uma linha para salobra e assim por diante. Eu estou acabando já, eu gostaria de agradecer muito, tá, a atenção de vocês. Eu tentei ser um pouco rápido por causa do tempo e não cansar vocês. Eu só queria deixar uma grande mensagem para vocês, tá? Conheça a tua realidade e as fezes do animal determinam isso, tá? Esse é um livro que eu fiz junto com o professor McDowell, que foi meu orientador nos Estados Unidos, e o Fabiano Alvim, que hoje é professor da UNB e na época era meu estagiário, tá? Se alguém quiser honrar com isso. E, dona Cláudia, eu queria deixar uma homenagem para o Dr. Nelson, tá? O Dr. Nelson era um grande amigo nosso, e amigo de todos da pecuária, e foi um grande baluarte em questão de genética, de questão de manejo, e sempre é uma pessoa que está no nosso coração. Eu queria que isso aqui fosse para ele, e para todos vocês que realmente gostam de pecuária e gostam desse país, né? Meu pai me ensinou uma coisa, que é o seguinte: nós estamos aqui de passagem, e caixão não tem gaveta, e cada um tem que deixar um legado, cada um deixa o legado que achar melhor. Então, o que faz uma pessoa ter paixão em criar gado? Não é só dinheiro, que eu já trabalhei para gente que tinha dinheiro, que depois mudou para avestruz, mudou para camelo, mudou para tudo, entendeu? Então não é só o dinheiro, tem que ter os dois, tem que pensar nas pessoas, no planeta e no lucro. São os 3 P's que os americanos falam. Tá? Então, eu disse, qual é a nossa missão? Né? Infelizmente, não vai ficar boa a imagem, mas a nossa missão é essa mensagem que eu deixo, e eu queria que vocês pensassem, e depois eu falo com vocês de novo, tá bom? Não, está tocando. This moment, only in my dreams, you're missing, but you're always a heartbeat from me. Now without you, I don't know where you are. I keep watching, I keep hoping, but time keeps us apart.
Is there a road I could follow to bring you back home? Winter lies before me. Now you're so far away. In the darkness of my dreaming, the light of you will stay. If I could be close beside you, if I could be where you are, if I could reach out and touch you,